Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula. Aula de hoje, 3 passos para provocar resultados. Nós vamos aprender nessa aula uma passagem da Bíblia do filho pródigo. Todos eu acredito que vocês conhecem. O filho pródigo foi um que pediu a herança do pai antes do tempo. Ele já começou errando porque herança normalmente é quando os pais morrem. O pai dele estava vivo, ele chegou, pediu a herança e saiu, pegou tudo que era dele, o pai deu, ele foi e gastou tudo dissolutamente, com meretrizes, né? Fez aquela bagunça toda, o dinheiro acabou e o pior, veio uma fome sobre a terra. Como se já não bastasse a atitude errada que ele tomou, né, de ter pedido a herança antes do tempo e gastado de uma maneira dissoluta, ainda sobreveio uma fome. E dessa história, né, como o filho pródigo reagiu a tudo isso, que nós vamos tirar esses 3 passos para provocar resultados. Primeiro passo que eu quero passar para você é a identificação. Se você ler depois essa passagem, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 15. Se você ler do versículo 17, chega a parte da identificação. A Bíblia relata a si mesmo. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço fome? Então ele caiu em si. Ele fez aquela lambança toda e ele reconheceu: caramba, os servidores, os empregados do meu pai, né, tem muita comida e eu estou aqui passando fome, gastei tudo, sobreveio esse tempo ruim. Então o que é isso? Ele caiu em si, ele começou a refletir. Segundo passo para você provocar resultados na sua vida é o planejamento. Você cai em si e depois você planeja. No versículo 18, ele diz: levantar-me-ei e irei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno. Ele começou a planejar que ia voltar para o pai tudo que ele ia falar. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a ação. A ação está logo no versículo 20, que diz: e ele, levantando-se, foi para o seu pai. Está conseguindo perceber aqui o que aconteceu? Houve uma identificação do problema, houve um planejamento de como resolver o problema e logo a seguir houve uma ação para resolver o problema. Isso que você precisa fazer para provocar resultados na sua vida. Identifique, planeje e haja. Um sozinho não dá. Se você só ficar identificar, mas não planejar como sair, não adianta. Se você identificar e planejar e ficar só nisso, também não adianta. Você precisa identificar, planejar e agir. Aí você vai conseguir provocar os resultados que você espera para a sua vida. E para finalizar, eu quero te dar um conselho. Você precisa dar muita atenção no processo de identificação. Porque se você identificar erradamente, o planejamento vai sair errado e a ação, consequentemente, vai sair errada. Se ele não tivesse tomado a atitude, né, de identificar, sabendo que teria que voltar ao pai, que teria ir diante do pai e pedir para ser pelo menos um servo, um empregado da fazenda, se ele não identificasse isso, toda a ação, todo o planejamento depois ia ser errado. Por que eu estou falando isso? Porque imagina, não foi fácil para ele voltar. Ele ter pedido a herança, o pai deu, ele saiu, gastou tudo, dissolutamente, diz a Bíblia. E agora ele voltar para poder pedir o pai para ficar como empregado, isso era um processo difícil de ser encarado. Nem todo mundo teria essa coragem. Por mais que estivesse em aperto, ia causar, procurar uma outra solução. E não identificar o verdadeiro problema, só que ele identificou realmente que o que ele precisava era voltar na casa do pai. E às vezes isso não é um processo fácil, né, de ser feito na hora que entra para o planejamento e na ação, para executar. Então eu quero que você preste muita atenção no tempo da identificação, para você não procurar uma outra solução e deixar de lado aonde você sabe que realmente vai resolver o problema. Um abraço, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Paz e prosperidade.